temente a Deus. Quem é temente a Deus aqui? A Bíblia diz que Ezequias manda purificar o templo. Como é que é purificado o templo? Quando o meu templo se purifica diante de Deus. Quando eu tenho uma vida reta diante do Espírito Santo, o Senhor renova minhas forças, fortalece a minha vida e traz a existência daquilo que eu necessito receber de Deus. Assim acontece na vida daquele que crê. A Bíblia diz que tinha Acaz 20 anos de idade quando começou a reinar. Glória a Deus, aleluia. Tua página aqui. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Ábia, filha de Zacarias, e fez o que era reto aos olhos do Senhor. O que é fazer o que é reto aos olhos de Deus? É buscar santificar a nossa vida diante de Deus, é buscar ser alguém melhor diante do Espírito Santo, para alcançar a promessa feita de Deus para nós. Porque tem pessoas que vivem vagando e rodeando e não conseguem chegar no lugar. É porque não aprenderam a santificar diante de Deus. Ainda não aprenderam a ter retidão diante do Espírito Santo. Mas a palavra diz que ele veio para mudar a história de Jerusalém. Ele veio para mudar a história de Jerusalém. Ele veio para transformar aquele lugar, porque havia um temor de Deus no coração dele. Ele tinha prazer nas coisas de Deus. Aleluia. E a palavra diz: ele no primeiro ano de seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e a reparou. Quando nós olhamos esse texto, nós vemos que ele tinha no coração o desejo de fazer o que era agradável ao Senhor. Interessante que daquilo que eu planto é que eu vou colher. Gálatas capítulo 6, versículo 7. A Bíblia diz: Deus não se deixa escarnecer, pois de tudo que o homem plantar, ele vai colher. O que planta na sua carne colhe corrupção, mas o que planta do Espírito Santo vai colher a vida eterna. Eu sei que você está aqui e vai colher a vida eterna. Você decidiu ser alguém do coração de Deus. Você decidiu ser alguém melhor, para que no dia que clamar, a sua oração, ela venha ter efeito, ela venha chegar ao trono de Deus. Porque a Bíblia diz que a oração de um justo, ela pode todas as coisas. Talvez você tenha dito: Deus, até quando eu tenho que esperar? Senhor, quanto tempo essa luta? Deixa eu dizer para você, o choro, ele dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. No momento determinado de Deus, a história da sua vida, da sua família, vai mudar. Sabe por quê? Assim determinou o Senhor. E quando Ele determina, não tem ninguém que impede a nossa vitória. Não tem nada que pode impedir o agir de Deus na nossa vida. Ele marcou um encontro conosco para trazer um milagre em nossas vidas, para nos orientar à glória dele, ao céu. Nem o ouro, nem a prata, nem o diamante prevalece, mas o seu espiritual, ele prevalece. A sua fé precisa prevalecer. A palavra diz que Acaz, o rei antecessor,
ele havia tirado os sacerdotes da casa de Deus, os utensílios, os levitas. Ele tinha destruído a casa do Senhor. Nós temos contemplado de pessoas que têm destruído a casa de Deus, porque têm feito a obra de qualquer forma, têm aceitado qualquer coisa dentro da casa do Senhor. Mas a Bíblia diz que ele reuniu os sacerdotes, os levitas, aleluia, e trouxe os sacerdotes e os levitas e os juntou na praça oriental. E lhes disse: ouve-me, levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais. Para mim querer sentir a presença de Deus, o Espírito de Deus, eu preciso me santificar. Eu preciso tirar as coisas mundanas da minha vida, me limpar, para que eu seja puro diante de Deus. Sabe por quê? Porque Ele vê todas as coisas. Eu posso até enganar minha esposa, posso enganar o meu pastor parecido, os pastores que estão na tribuna, mas a Deus eu não engano. Para Ele eu não minto. Não adianta, porque se eu for para o fundo do mar, Ele vai estar lá. Se eu descer ao abismo, Ele também estará naquele lugar. E aonde eu colocar a planta dos meus pés, os olhos do Senhor estarão sobre minha vida. Aleluia. Ele diz: santificai-vos agora, santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, e tirai o santuário da imundície. Tirar o santuário da imundície é tirar de nós aquilo que não agrada a Deus, é tirar de nós as manias do mundo, as coisas mundanas, aquilo que não me santifica diante do Senhor. Eu preciso tirar da minha vida, para que a minha oração ela tenha direção, porque a palavra diz que a oração de um justo pode tudo em seus efeitos. Mas se eu viver no pecado, achando que eu estou enganando a Deus, eu vou me enganar, porque a Deus ninguém engana. E Ele mandou. Ele falou: olha, tira a imundícia, tira o pecado, tira as coisas que não agradam a Deus, para que você um dia possa crer na vitória que Ele tem para ti. Deus nessa noite diz que tem vitória para pessoas aqui, pessoas que não se corromperam, pessoas que creem, que confiam, pastor, pessoas que estão andando na direção, porque o segredo é andar na direção, ter com Deus uma intimidade. Aquele rei tinha essa intimidade com Deus. Aquele rei buscava agradar ao Espírito Santo de Deus. Ele era diferente de Acabe. Havia um brilho sobre ele, o brilho do Espírito de Deus, que precisa existir em mim e em você. E esse brilho é através da fidelidade, da oração, da comunhão, do partir do pão. Preciso ser um homem de oração, uma mulher de oração. Eu preciso entender que Jesus Ele está me vendo. É através daquilo que eu tenho plantado que eu vou colher. O céu é para todos, mas nem todos irão subir à glória de Deus, porque não são todos que querem agradar ao Senhor. O salmista Davi fala uma palavra interessante no livro de Salmos 37, versículo 4. Ele diz: deleita também no Senhor, confia nele, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Qual é o desejo do teu coração? O que é que você tem pedido a Deus? Ele está pronto para te entregar. Ele está pronto para trazer a existência daquilo que não existe.
Talvez você tenha sofrido com o teu esposo, com a tua esposa, com o teu filho, tua filha. Mas o Senhor, Ele está de pé para mudar essa situação, através da sua oração, através da tua fé. Ele está de pé, porque Ele é Deus. A palavra diz que operando Deus que impedirá. Nada, nem ninguém pode impedir, a não ser eu mesmo. Quando eu me desvio dentro da igreja, às vezes estou dentro da igreja desviado, na prática das coisas mundanas. Talvez o pastor não vê, talvez os obreiros não vejam, os irmãos da igreja não vejam, mas tem um que vê, tem um que sabe tudo. Agradar de Deus é desagradar da carne, do desejo, da vontade. Aquilo que não é bom, não pratique. Aleluia. A Bíblia diz: porque nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Aleluia. Nosso Deus, e o deixaram e desviaram os seus rostos do tabernáculo do Senhor e lhe deram as costas. Também fecharam as portas do alpendre, apagaram as lâmpadas e não queimaram incenso, nem ofereceram holocausto no santuário ao Deus de Israel. Quantos minutos de oração você tem apresentado a Deus todos os dias? Quantas vezes você tem dobrado o teu joelho para agradecer pela vida, pelo ar, pelo pão, pela família? Quantas vezes? Agradar a Deus é o foco para receber dele a nossa vitória. É agradando Deus que eu recebo dele a promessa. Irmãos, um dia eu estive dentro de um hospital desenganado dos médicos, porque havia caído de um sobrado 7 metros de altura, e fui com cadeira de roda. E os médicos me desenganaram, mas Deus não me desenganou. E numa madrugada eu orei a Deus e falei: Senhor, eu tenho buscado tanto te agradar, eu tenho buscado tanto o teu Espírito Santo em mim. Se o Senhor me curar, eu nunca mais saio da tua presença. Mas se o Senhor não me curar, tira minha vida. Aquela madrugada o Senhor mandou os anjos do céu, me tocou, e no outro dia eu comecei a dar os primeiros passos. Não porque eu sou bom, não. Sou temente a Deus. Eu escuto a voz de Deus. Quando Ele mandava, eu ia ali para o Jardim das Oliveiras, onde dirigia uma igreja. Subia aquele monte ali, pastor Manecido, com um violãozinho. E ali, vizinho do monte, nós colocamos 130 mil para honra e glória de Deus. Quando Ele mandava ir para abraçar, pregar pastoreiros de vida livre, eu ia. Quantos hospitais em Goiânia a gente tem feito essa obra? Agrada a Deus, primeiramente. Aleluia. E a continuação desta palavra está aqui em Isaías, capítulo 38. Glória a Deus. Isaías 38, versículo 1. Glória a Deus. E foi purificado o templo de Deus naquele lugar. Mas a palavra diz no livro de Isaías, capítulo 38, que o mesmo rei que havia restaurado o templo de Deus, a cidade de Jerusalém, Judá, adoeceu de uma enfermidade mortal. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe diz: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Não é porque servimos a Deus que estamos escape, não. Deus, Ele prova aquele que Ele ama. E você é amado de Deus, é amada de Deus. O Senhor gerou você para vencer, para a glória de Deus. E a Bíblia diz que naqueles dias adoeceu Ezequias de uma enfermidade mortal.
E veio a ele Isaías, filho de Amós, e lhe diz assim: ó, põe em ordem tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias seu rosto para a parede, orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, peço-te que lembra agora que eu andei diante de ti em verdade e com coração perfeito e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. O mesmo rei que havia colocado no coração o desejo de ter fidelidade foi o que adoeceu. Os estudiosos dizem que pode ser na época um câncer. O que o dinheiro podia fazer, tinha feito, e o homem estava doente. Mas quando ele falou: lembra-te, Senhor, que eu andei diante de ti em verdade, com o coração reto, fiz o que era perfeito aos teus olhos. A Bíblia diz que, glória a Deus, Isaías foi na ordem de Deus. A palavra diz que ele diz: vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos, e livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, que era inimigo de Jerusalém. O único que te livra, o único que te abençoa, que muda a sua vida, a sua história, e que traz a existência da promessa, chama Jesus de Nazaré. Que esta palavra de Deus ela fique guardada no nosso coração. Que nós íamos ter como ele teve, aquela santidade, fidelidade, desejo de ser melhor diante do Senhor. Aleluia. Coloque-se de pé, em nome de Jesus. Eu quero dizer para você nessa noite que o Senhor Jesus está mudando a história de pessoas que estão aqui nesta igreja. Jesus está tomando um jogo, sabe, tem orado, clamado. Jesus está tomando a tua vida nesta noite. Ele está dizendo: eu quebro o arco, despedaço a lança e te faço vencer. Jesus diz que a situação não vai ficar como está. Ele vai mudar. E em breve a senhora vai estar contando aqui a sua vitória. Porque ele viu as tuas lágrimas. E é ele que te dá a vitória. Senhorinha, passa o céu e passa a terra, mas a palavra de Deus ela não passa. Jesus está entrando dentro da casa da senhora. Jesus diz que está trazendo uma resposta. Jesus diz que amarra o demônio que vem trazer angústia para o teu coração, tristeza, e visita 3 pessoas. Porque ele já viu o seu clamor. Ele diz que ele te alegra. Em 15 dias ele vai te dar uma resposta que a senhora precisa. O Espírito de Deus diz que te toma pela mão, te cobre com sangue, guarda a sua alma, ele guarda a sua entrada, ele está visitando o sangue, os ossos, os rins, o seu lado. Ele diz: não deita na marcha, ele me canta, não tema, mas creia, sua vitória tem sabor de mel. Aleluia. Pastor, pode um homem não te enxergar, mas o Senhor diz que te enxerga. O Senhor diz que Ele é contigo. Ele diz que é Ele que te gerou, é Ele que te guarda, cobre com sangue. Ele diz que essa peleja não é do Senhor, não, é dele. Ele vai pelejar pelo Senhor e verão a glória de Deus sobre a tua vida, porque Ele conhece a sinceridade, a humildade e o amor que está dentro do teu coração. Que Ele está abrindo nova porta, que essa porta trará grandes alegrias para tua vida. Recebe em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Pastor Clarice. Glória a Deus. Pastora que estava aqui, que cantou, o Senhor chamou ela. O céu está abrindo para a vida dela. Jesus está visitando o clamor. Jesus diz que traz uma existência de bênção dentro da casa dela, e deve ser dentro da sua casa. Sua esposa dela. Deus está trazendo coisas novas ali. Jesus diz que vai acalmar. Jesus diz assim: homem, eu te vejo, eu te sonho.
eu te tomo pela mão e te faço visível. Jesus disse que abraça você e sua esposa nessa noite. Recebe de Deus a bênção. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O Espírito de Deus diz para você assim, ó: sou Deus fiel, guarda de Israel, para você de hoje. Te guardo, te cubro com sangue, te aprovo, te faço vencer, abro uma porta, preparo aquele momento no qual você fará e receberá a vitória. Deus lhe mostra um concurso, tá? E a irmã de Deus recebendo a bênção. Jesus diz nessa noite: visite teu coração e te faço mais que vencedora. Coloca a mão no teu coração. Nós vamos orar. Chama a assistência de Deus nessa noite. Deus diz que quer mudar a sua vida, e é através da tua fé. Espírito Santo, Deus poderoso, Príncipe da paz, Criador dos céus e da terra, nós repreendemos todo espírito da depressão, espírito da opressão e da angústia. Nós te rejeitamos nessa noite e determinamos, meu Deus, a vitória sobre a vida desta pessoa que veio, que acreditou, que confiou. Meu Deus, abre a porta, quebra o arco, despedaça a lança, repreenda, Pai, todo fervor e toda obra do mal, muda a situação, entra com a providência. Nós cremos nesta noite que há uma mão poderosa neste lugar, há um Deus fiel, há um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que salva. Meu Deus, entra com libertação, entra com salvação nessa casa, muda o rumo da história, abre essa porta, tira essa contenda, tira essa briga, esse mal, queima essa enfermidade pelo sangue de Jesus e confirma a bênção e a vitória. É o que nós determinamos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo de Deus. Recebam de Deus a bênção e recebam de Deus a vitória em nome de Jesus. As palmas engrandecem Jesus. Para Ele.